Estamos ao vivo em mais uma live de bastidores da alta performance comercial. Aqui você vai ver insights semanais na Mola Educação para ajudar você a imprimir mais ritmo, mais energia, mais resultado na tua operação comercial. Então vem chegando, já começa. Isla Souza é o nome dele? Sou eu. Bem-vindo, senhor Isla. Isla é especialista em marketing, com larga experiência em marketing digital, está ajudando a gente no desenvolvimento e entrando aí na era digital, com tudo novo, tudo mudando. E aí, senhor Isla, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos também todo mundo que está aqui na live. E o primeiro convite que a gente faz é envie essa live para outros líderes comerciais, outros heads, diretores, quem você acredita que precisa entender um pouco mais sobre como construir um time de alta performance. Isso é muito importante. Muito bem. Olha aí. Aê, fera aí! Olha quem chegou. Olha aí, olha aí. Olha aí, todo remendado, mas tô aqui. Isso é que importa. Para quem não sabe, o Gustavo Malagota passou por um procedimento cirúrgico ontem, incansavelmente, tomou anestesia geral e teimoso. Uma anestesia que ele apareceu no escritório? Não tem condição. Lembra? Esse dia apareceu com a cara toda torta aqui do lado, sem nada. Eu falei, não. Aí agora meu. A boca toda torta. Aí não, melhor foi assim, Mota, dá um pulinho aqui. Aí o que foi? Eu tô com a cara torta, caraca, o rosto aqui. A gente tem isso gravado. Tem no Mola Educação, tem um vídeo lá do Mala chegando no escritório com a cara. Eu não aguento. Minha mãe de manhã, meu filho, você operou ontem, você vai pro escritório. Eu falei, mãe, o negócio é na cabeça, não é no pé, não. Aí já vi, aí tô loucura com doido. Essa é a resenha da sexta-feira. São os bastidores do time de alta performance comercial na Mola Educação. Bora lá, Isla, conta a tua história. Primeira coisa que a gente pode falar é falar da frase. Você botou a música aí, a gente tem que falar da frase da live. E a frase da live é: treinar é o primeiro passo, medir é o que garante a evolução. Gostei da frase. É porque o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se eu não consigo gerenciar, como é que eu vou evoluir? Então, se eu não sei quanto que eu fiz ontem, como é que eu vou saber se eu aumentei e se eu piorei, né, Marlon? Alice, né? Diria isso, né? Lembra do desenho? Se eu não sei qual é o caminho, qualquer caminho, né, seria possível para chegar. Então, que tenhamos a total clareza. Eu já adorei o tema dessa live, tô cheio de coisa para falar. Foi uma semana de coisas a respeito disso que a gente sabe como fazer a diferença que a gente vai falar aqui hoje. Vamos embora, que teve acidente aqui em São Conrado. Alô, galera que está indo para a Barra da Tijuca, não passe pelas imediações de São Conrado, gravíssimo acidente aqui. Espero que não tenha tido vítimas. Complicado. Você virou um telejornal trânsito. Mas vai lá, segue aí que eu estou um pouquinho aqui, eu não vou conseguir dirigir e fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou participando. Tá, mas um ponto legal que o Mota colocou aqui sobre bastidor é um desafio que a gente tem enfrentado, que é com relação à pesquisa. A gente está fazendo uma pesquisa Panorama de Maturidade Comercial, e a gente tem tido uma boa procura, as pessoas se inscrevem para fazer a pesquisa e a gente precisa saber como fazer as pessoas também preencherem a pesquisa. Não é um desafio, é um bastidor, isso aqui é bastidor, é realidade, né? A gente está vivendo esse desafio de, cara, pessoas vão à página, se inscrevem, mas não preenchem a pesquisa. E aí nossa pré-vendas fala com as pessoas e fala assim, eu até realmente, me manda aí o link que eu vou preencher. Beleza, então a gente está fazendo agora essa segunda abordagem para poder falar com as pessoas, para elas poderem preencher a pesquisa. Então a gente precisa de mais pontos de contato. Então é um aprendizado que a gente teve. E aproveita e coloca logo para disparar no WhatsApp da pessoa o link da pesquisa para ela preencher, pelo amor de Deus. 2 pontos, ela vai receber no e-mail e vai receber agora também no WhatsApp. Não, na hora, imediato. Se inscreveu, já recebeu. Recebe nos 2. E-mail e WhatsApp. Boa. Que alegria. Não é verdade? E aí, se você quiser participar, você que está nos ouvindo, gravado ou não, quiser participar da pesquisa de maturidade comercial do mercado brasileiro, escreve aqui, eu quero, aqui no chat agora, ou aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e preencher uma pesquisa completa. É a primeira pesquisa nacional
de área comercial. Então, vai ser fantástico. Os resultados já estão sendo incríveis. Os clientes, nossos parceiros, né, que já estão ficando muito satisfeitos, ficaram felizes com essa ideia que a gente teve. Então é algo muito legal que vai trazer mais maturidade para o setor, ter maturidade para todos os times comerciais entenderem melhor como as ações podem funcionar. Isso que importa, né? Boa. E aí, posso partir para a primeira pergunta? Vamos lá, meu filho. Você que direciona. Bora, então. Primeiro bloco aqui, a gente vai falar sobre por que alguns times nunca performam. Mas essa não é a pergunta. A pergunta que eu quero fazer para vocês é uma dúvida que as pessoas têm. Quantas vezes meu time deve treinar? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Qual é a frequência de um treinamento? Boa pergunta. Essa pergunta é muito corriqueira e é uma boa pergunta. Quero responder também. Vai lá, Monte. Vamos fazer o seguinte. Alguém quer aprender uma língua nova. Quer aprender russo. Se eu treinar uma vez por ano, eu vou aprender russo? Muito bom. Se eu treinar uma vez por mês, eu vou aprender russo? Muito Se eu treinar 2 vezes por semana, eu vou aprender russo? Se eu treinar todo dia, eu vou aprender russo? Em algum hiato entre uma vez por ano e 5 vezes por dia, existe que é ultra intensivo e nada intensivo. Tem um momento aqui que é uma curva do ideal, onde eu aprendo mais com o menor investimento de tempo e esforço. Esse é o equilíbrio que a gente tem que encontrar quando a gente vai falar de qualquer conhecimento. Quando a gente vai falar de vendas, existe um desafio maior na operação que é positivo, porque eu consigo treinar e aplicar praticamente que imediato, no mesmo dia. Então, eu consigo já treinar sobre quebra de objeção e no mesmo dia ir para a rua e trabalhar esse meu aprendizado sobre quebra de objeção. Então, quanto mais, obviamente, você treina, mais rápido você vai ganhar aquele conhecimento que você não tinha. Vai lá. Muito bom, muito bom. Cara, engraçado, eu tive esse insight hoje, de madrugada. Nossa, hoje foi a noite iluminada. O que eu tive de insight, eu anotei pelo menos aí uns 20 insights novos. E o que eu anotei foi, falando exatamente sobre o que o Mota deu de exemplo, a língua, e falar sobre método. Né? Por que determinadas pessoas estudam tanto tempo inglês, por exemplo, e não aprendem, e quando se expõe a um método que é funcional, que é adaptado, que traduz a realidade, aprendem, né? Por que será que, sei lá, o jogador de futebol que passa meses na Europa, muito antes de ser oficializado, ele já está praticando a língua, ele já está falando a língua, ele já tem alguma experiência até melhor do que quem já faz, sei lá, um cursinho de inglês há muito tempo e ele aprende mais rápido. Então, corroborando com o que o Mota falou, eu acho que é a frequência e eu acrescentaria o método. Então, um método que funcione, a pergunta ao invés de ser de quanto em quanto tempo ou qual é a melhor quantidade, é qual é o melhor método. Cara, você está usando que método? É muito mais fácil você aprender com alguém te guiando, é muito mais fácil você aprender com embasamento, porque, olha que loucura, né? Hoje eu tenho acesso a qualquer conteúdo do mundo. Na verdade, eu tenho acesso a qualquer conteúdo do mundo. Eu posso ter acesso agora a um curso de Cambridge. Isso não necessariamente vai fazer eu ficar proficiente naquele curso que eu obtive o curso. Então o conteúdo, sem dúvida, a metodologia, como o Mota falou, a frequência, mas como quem fez essa pergunta certamente está em busca de resolver o problema da equipe, foque muito em você ter um método com previsibilidade de aprendizagem, capaz de dizer quando que sua equipe vai estar apta e em quais situações. Então, por exemplo, se é um onboarding, é um planejamento para ficar pronto em 3 meses, em 6 meses. Ah, não, é um ongoing, onde a gente quer combater problema. A gente vê isso toda hora na Mola Educação. A pessoa que quer combater um problema, contorno de objeção. Então, a gente tem uma trilha com tempo bem definido para resolver problemas de contorno de objeção. Então, eu acho que é método, tempo
O movimento também, porque não adianta nada eu ter tudo isso, a pessoa não querer aprender, não querer fazer, vai depender dela. E principalmente o indicador. Qual é o ROI? O que você está Boa. medindo? O que vai melhorar? Com Não, esse ROI fica mais previsível. segura a parte do indicador. A gente está na frequência ainda, por quê? Tem perguntas que surgem da seguinte maneira, são do seguinte modo. Se eu boto meu vendedor para treinar, ele para de vender. Porque ele está treinando, ele não está vendendo. Oh, pelo amor de Deus, né? E aí o cara vai reclamar. Aí complicou, né? Aí complicou. Ou eu pego o machado e vou cortando todas as árvores, ou eu afio o machado e corto as árvores mais rápido. Tem que ter o tempo de afiar o machado e tem tempo de usar o machado. Se você só usar o machado sem afiar o machado, então bota aí o jogador de futebol para ficar só jogando, ele não vai treinar. Então ele não treina pênalti, ele só bate pênalti na hora que o pênalti acontecer, porque ele tem que estar em jogo. É uma visão limitada, né, do que é o trabalho. Porque se o trabalho é só executar, quando que você vai apertar os parafusos, quando você vai aprimorar a sua técnica, né? Não faz muito sentido. Perfeito. Essa frase. O trabalho de vendas pressupõe o treinamento. Perfeito. Você tem que reduzir os trabalhos, a parte administrativa que o vendedor acaba fazendo. Perfeito. E não, o treinamento é parte integrante do trabalho de venda, assim como ter um CRM atualizado, é parte integrante do trabalho. Né? Tira outras coisas, tira o trabalho administrativo. Perfeito, perfeito. Tem nem o que comentar. É isso aí, gabarito. O Mala falou sobre isso na primeira live, né? Quando ele coloca a ideia de que o vendedor... Tem gente que fala que o vendedor aprende na vida, né? Bota ele lá e ele vai vendendo. Não, tem vendedor que se orgulha disso, de dizer que a faculdade do vendedor é a prática. A baboseira dessa, a faculdade do vendedor é a sola de sapato. Porra, imagina, né? Eu acabei de fazer uma cirurgia, imagina o cara que fosse operar aqui, tivesse andado até Cabrobró, costurando gente pelo meio do caminho para ver como é que funciona. Isso é ignorância. Entendo que talvez isso seja a frase do meu avô, né, que falou... Sabe como eu aprendi a nadar? Ah. Meu pai me pegou pequenininho e me jogou dentro da piscina. E eu aprendi a nadar. Isso me tornou um nadador profissional? Muito bom. Me fez entrar nas Olimpíadas? Não, dá para você aprender a sobreviver alguém te jogando no campo de batalha. Dá para aprender, mas você vai aprender o mínimo para sobreviver. Mas muito não bom. o que a gente está falando aqui de alta performance. Exato. Então, se eu pego alguém, eu pego o Isla, jogo ele para vender, eu pego qualquer pessoa que nunca vendeu, bota para vender, ele vai conseguir sobreviver. Perfeito. Mas isso é completamente diferente de estar em alta performance. Perfeito. Aqui, já te contei essa, né? Que eu fui treinar para fazer triatlon, aquele triatlon menor. Eu já pedalava, aí quando moleque eu nadava no Clube Light, lá no Rio, aqui no Rio, nadei, no Vila Isabel, lá nadei uma porra de lugar. E aí fiquei 10 anos sem nadar, falei, vou voltar a nadar, né? Aí entrei na aula, aquele professor raiz, sabe? Opa, tudo bom? Tudo. Seu objetivo? Eu falei, eu quero fazer 5 km no mar. Pô, 5 km no mar não é coisa fácil, né? Tem correnteza e tal. Aí ele falou, já nadou antes? Aí eu, né, estufei o peito, falei, claro, já nadei, tá louco. Passei a minha infância nadando. Ele falou, legal. Aqui é uma piscina de 50 metros, você vai sair daqui, vai até lá e vai voltar. Quando você chegar aqui, a gente conversa. Aí, porra, estufei o peito e fui, né? Nos primeiros 50 metros, aliás, primeiros 25, estádio do Maracanã, aquela piscina linda que eles têm lá, os primeiros 25 metros já deu uma puxada no ar, sabe? Já não estava conseguindo, Mato, chegar tão bem. Aí, quando chegou nos 50, aí, né, bati com as duas mãos baforido, voltei, quando eu tô quase chegando, ele joga um pé de pato, uma prancha, assim, ele falou, pode parar. Aí eu parei no meio da piscina ainda, ele, vem devagar até a borda da piscina, não vai me arrumar um problema não. Aí fui devagar até a borda da piscina, ele falou, vamos combinar o seguinte, eu nunca me esqueço, ele falou, vamos combinar o seguinte, primeira coisa para eu poder te treinar é a gente falar a mesma língua, tá? Então, vamos lá. Existe uma diferença entre mover-se em cima d'água e nadar. O que você sabe é se mover em cima d'água, então sai da piscina, vamos aprender a nadar fora dela, depois você entra. Então, só para
ilustrar um pouco do que a galera acha que é saber vender. Uma coisa é eu saber vender vendo você vender, eu também sei. Vai lá, vai lá contornar a objeção, vai lá lidar com a cobrança, com a pressão que é o que tem nas áreas comerciais, e aí sim você vê se você está apto ou não para fazer esse trabalho. Ou seja, o cara saber falar com pessoas não significa que ele sabe vender. Tem É essa, isso aí. essa máxima antiga do carisma do vendedor, ele é um vendedor carismático. Não, cara, você pode saber jogar futebol, não quer dizer que você entra no Flamengo, entra no Bangu, entra no Cabo Frio. Você pode saber jogar. Você joga amador, joga no teu condomínio, na tua rua, na tua vila. Mas isso não te torna um vendedor de alta performance. E quando a gente conversa, nós atendemos as maiores empresas do Brasil e atua nessas empresas, a gente está trabalhando com o tier A do mercado, com os melhores vendedores. Deveriam ser os melhores vendedores, que precisam de método de treinamento para se tornar líderes de mercado. Então não tem brecha para amadorismo, né? E aí entra um ponto que eu quero chamar o Mala, se ele puder, acho que ele está entrando no escritório aí, para falar de algo muito Pode falar. Por conta da frequência de treinamento, a gente entra numa parte que é muito importante, que é a pressão. A gente fala que não adianta pressionar quem não sabe o que está fazendo. Então, se as empresas não têm uma frequência de treinamento, mas tem pressão, o que vai acontecer com esse time? Olha que loucura, Isla. Pô, que bom você ter tocado nesse ponto. Eu não dou treinamento, mas eu pressiono, uma hora vai, né? Vai. A questão é para onde vai, que é a pergunta. Para onde vai? Vai para o cansaço? Vai para o estresse? Vai para a desmotivação? Vai para o churn? Né? As pessoas vão embora. Ah, cara, eu estou sendo pressionado por uma coisa que eu não sei fazer, eu não vou ficar aqui. Então, acho que a pressão, ela como... E aí, indo muito pro óbvio agora, quando ela é aplicada no lugar certo, na hora certa, no movimento certo, você vai ter o resultado da pressão. É físico isso, né? Ela vai te impulsionar, ela vai te jogar. Você bota pressão num foguete, ele sobe mais rápido. A questão é qual é a direção e se a pessoa tem todas as ferramentas necessárias para ser impulsionada nesse nível, porque senão ela começa a gerar um problema para ela, mental, físico, psicológico. Então, a pressão ela é não confundir os vetores. O vetor da pressão ele está para te impulsionar, mas o do direcionamento ele não está te empurrando, ele está te colocando na visão e no lugar certo para você fazer a coisa certa. E até para ficar claro, né? O que é pressão? Pressão são vários elementos, igual uma panela de pressão, que faz com que o processo seja acelerado. Se você está no local errado, se a panela não está bem vedada, ela explode. Então não adianta você colocar pressão sem os elementos. Quais são esses elementos? Uma cultura forte, um ritmo, números, cobrança por resultado forte, um engajamento forte, uma política de treinamento forte. Então você precisa ter os elementos para que a pressão seja realmente executada para acelerar. Senão ela vai explodir. Se a gente falar que a panela é o ambiente, a panela tiver com algum problema, né? A panela vai vazar para algum lugar, vai ser uma válvula de emergência, não vai funcionar, não vai fazer o processo que ela deveria fazer. Isso é a pressão inadequada, né? Seria nesse caminho. Agora a gente vai para um ponto que o Mala falou de indicador e tal, que é como medir a efetividade, a eficácia desses treinamentos. Beleza, a gente falou de frequência. Até que volta aqui no ponto, a gente não falou o ideal. Existe um número ideal? Ou cada empresa teria seu próprio número de treinamento? Um roleplay por semana? Um treinamento geral por mês? Como é que eu sei quantas vezes eu devo treinar? O que eu devo treinar também nesse ponto? Que às vezes o cara fala assim, se ele não mede, vamos dizer que ele não meça ainda, baseado no que a gente vai falar no segundo bloco. Vou treinar aquilo que eu acho que eu tenho que treinar. É igual a gente falou na semana passada do improviso. E a segunda parte. Uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, entendendo que treinamento não é um curso de idioma, mas como que a gente consegue medir? Existe uma frequência ideal ou não? Cada operação tem a sua frequência. Depende do estágio que você se encontra, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma operação que tem uma deficiência em algo, né? Você tem uma deficiência em uma vitamina. Você vai fazer um trabalho para recuperar e você corrigir essa deficiência que você tem. Aí você vai voltar ao estado ideal. Então, é um trabalho de correção, é um trabalho de manutenção. Idealmente, os treinamentos eles devem ser semanais, né? E o treinamento ele não comporta só sentar a pessoa na sala de aula e ela ouvir. O treinamento
compõe também pode ser uma sala de aula, pode ser uma sala de aula virtual, pode ser a leitura de um livro, pode fazer um trabalho, pode ser o próprio vendedor classificar uma reunião boa e uma reunião ruim dele e anotar os tópicos. Então, são atividades que reforçam a presença do vendedor na atividade comercial e para onde ele está indo com isso. Então, são várias coisas. A gente pode falar de roleplay, a gente pode falar sobre análise de ligação, a gente pode falar sobre leitura de funil, como que o próprio vendedor consegue ler o funil dele para identificar os gaps que ele tem. Tudo isso ele é feito diariamente nas reuniões de kickoff diárias ou nos kickoffs semanais, nas weeklies, ou até mesmo em sessões de aula. Então, só a gente separar isso, porque tem diversos caminhos. O que eu preciso fazer primeiro? É identificar onde eu estou. Qual o meu momento? As pessoas são treinadas? As pessoas já sabem o que elas precisam fazer? Elas conhecem sobre o mercado? Elas conhecem sobre a empresa? Elas conhecem sobre o produto? Elas conhecem sobre técnica de vendas? Se você não tem nada disso, comece por esses. Depois você vai aprimorando. Né? Obviamente, aqui na Mola Educação, a gente implanta isso nas empresas. Né? A gente ajuda as áreas comerciais a terem Sales Enablement. Ou seja, o componente que ajuda essa equipe a performar. Então, se você estiver perdido, entre em contato com a gente que a gente te ajuda, te dá até um material gratuitamente, um material nosso para você implantar Sales Enablement na sua empresa em 100 dias, com tudo, os 7 passos para você poder implantar. Então, por aí, Isma. Quer compartilhar também, Mala? Quero, acho que sempre que em moto a gente é muito alinhado, né? Então vai estar sempre corroborando na mesma direção, não vou ficar repetindo isso, não vai ficar muito repetitivo aqui. Então, qual é o recurso que você tem? Também tem isso, né? Não adianta eu ter o gabarito, não ter recurso tempo, não ter o recurso investimento, não ter o recurso computador, não ter o recurso playbook. Você tem que ter os recursos necessários que estão dentro desse planejamento do que o Mota falou. As pessoas querem ter o resultado, mas não estão enchendo as forminhas, entendeu? É aquela máxima. Eu também quero gelo. Mas, cara, quanto que eu estou dedicando de tempo? Fala de mim, né? Eu tenho um hábito. Eu ouço muito audiobook, porque, cara, tô em avião o tempo todo, sala de embarque, deslocamento, é difícil, né? Ficar lendo. Nesse período, você se distrai e tal, mas bem com o fone você assiste e vê quando dá para ir para o livro físico, beleza, mas normalmente o pouco tempo que me sobra também tem família e etc. E quando eu tô ouvindo ou assistindo alguma coisa, o Moto é prova disso, né? Todo dia eu chego com um ensinamento novo. Aí, sei lá, anteontem eu tava falando com ele sobre estoicismo. Aí, anteontem eu tava falando sobre Roma. E aí você fala, caraca, Mala, mas são aprendizados que não tem nada a ver com venda, não tem tudo a ver com venda, porque se você aprende a parte comportamental, a parte técnica, a parte de mercado, tudo isso complementa muito bem para você poder ter, inclusive, repertório. Anteontem eu estava assistindo sobre como que foram criadas as Mercedes, as empresas Mercedes-Benz, Lamborghini, tem excelente conteúdo na internet explicando como é que foi. Pô, mas o que que isso tem a ver com venda? Tem tudo. Você vai puxar um assunto, a pessoa fala da Mercedes, você fala de como que o Fran Benz tinha a Morgan, que era a mulher dele, aí o cara que gosta também, ele vai começar a entender que você também é um cara antenado. Então, assim, tem um complemento que tá raso. E aí vai uma dica pra galera, tá muito raso. Porque é isso, consumir rios vai te deixar raso. Né? Você vai saber quanto é que foi o jogo do Cruzeiro e Fluminense ontem, vai saber quais são as últimas fofocas de direita e de esquerda, que provavelmente ainda vem enviesado, vai ver meia dúzia de coisas a respeito do que aconteceu e não tem repertório. Né? Por que que a gente entra muito confiante em reunião? Porque a gente tem repertório. Então, quando o cara fala sobre agro, a gente lança um assunto do agro. Quando ele fala sobre empreendedorismo, a gente lança uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. Quando ele fala sobre processo comercial, a gente lança um dado que a gente levantou de uma última pesquisa. Então, a gente aqui circula muito conteúdo técnico, mas muito conteúdo também social, mercadológico, coisas que tem que ter um complemento. E aí, pessoal, já não é mais tanto a empresa, tá? É a empresa cobrando dos colaboradores que elas façam esse trabalho, mas esse é um trabalho das pessoas. Se elas não se desenvolverem psicologicamente, elas vão atrofiar mesmo. Você vai ficando. E tá fácil ser raso, né? Tá fácil. Você tem centenas de informações na sua frente disponível para você poder clicar e ficar passando ainda o que não é legal. Então, aqui é mais um ponto de atenção do que
a empresa também está direcionando para as pessoas, né? Eu separei um livro, Mota, vou te mandar a capa, que eu e Mota temos que ler, entendeu? Nós sócios, a gente tem que ler o livro para quê? Para a gente ter um embasamento daquele livro para poder seguir numa discussão. E a gente não vai ler no horário de trabalho esse livro, entendeu? A gente não vai sentar, vai parar aqui o expediente e falar, não, vamos ler o livro. Então, tem um trabalho de casa de cada um que eu sinto falta nas empresas hoje. E agora, a partir disso, dito isso, né, uma semana e semanalmente o treinamento, entendendo o que está acontecendo, a gente vai entrar no aspecto de medição. Como que a gente mede e o que a gente mede a eficácia dos treinamentos. Legal, a empresa foi lá, fez aquele treinamento dela. Tá, qual é o próximo passo? Como que ela mede? Ela simplesmente já pula do treinamento para venda? Vendeu mais? Vendeu menos? O que ela consegue medir? E aí a gente vai usar um modelo que inclusive está no nosso estudo, né, que é o modelo Kirkpatrick. Eu queria que o Mota explicasse um pouco mais sobre isso. Como que a gente consegue medir a eficácia dos treinamentos nas empresas? Existem 4 níveis que o Kirkpatrick analisou para a gente conseguir medir o sucesso de qualquer tipo de treinamento. Então, o primeiro deles, que é o nível mais baixo, é o nível da reação. Então, o que o time achou do conteúdo? Foi relevante? Então, basicamente, é você pegar um feedback instantâneo, feedback simples de pós-treinamento. O segundo nível é o nível do aprendizado. O que realmente o pessoal absorveu. Então, você pode fazer roleplay, você pode fazer simulações, você pode treinar ali com a pessoa o que ela absorveu. O terceiro nível, aí começa a ficar interessante, que é o nível de comportamento. Então, o vendedor aplicou o que ele aprendeu no campo de batalha, vê que eu já saí do treinamento e já fui para a vida real. Então, com isso, você consegue gravar a reunião, você consegue ver e analisar dentro dos CRMs. E o último nível é o nível de resultados, efetivamente. Então, a performance melhorou. Então, o indicador, por exemplo, de ciclo de venda, ele reduziu. A taxa de conversão aumentou. O ticket médio aumentou. Então, você tem 4 níveis. E aí não é para você escolher um ou outro. Todo treinamento, ele deve ser lido, ele deve ser visto através dessas 4 óticas. Reação, aprendizado, comportamento e resultado. E aí sim você vai conseguir começar a ter indicadores reais para você até medir um investimento em Sales Enablement. E aí o pessoal tem aquela lógica, né? Tá, acabou o treinamento, todo mundo acabou motivado, empolgado, pronto, agora meu time vai vender mais. É isso? Esse é o primeiro nível, né? Esse é o primeiro nível da reação, né? Então, tem algo ali? Sim, tem algo ali, mas é o mais frágil dentre os 4 indicadores, os 4 níveis que o Kirkpatrick traz para a gente na hora de, que é o que a gente utiliza aqui, na hora de entender se um treinamento foi eficaz ou não. Agora eu vou fazer um momento provocador para o Mala. E aí, Mala, treinamento de vendas puramente motivacional, vai dar resultado? Motivacional, é legal a gente ter essa discussão, né, Isla, assim, porque a gente felizmente passou por um longo período, e eu vivi isso aí, poxa, eu faço treinamento desde 2008, né, a gente viveu um longo período de alguns tipos de treinamento que hoje as empresas já não só não compram mais, como rechaçam. A principal preocupação na hora de contratar é saber qual é a metodologia que a gente vai usar. Os contratantes que não nos conhecem falam isso, falam assim, mas Mala, me dá um. As pessoas são muito sutis, né? Elas não falam isso abertamente, mas elas deixam eu entender assim. Me fala um pouquinho mais da sua metodologia. Aí eu falei, tá, vou falar, mas me conta um pouco das suas experiências ruins que você já teve. E aí eles começam a falar, a gente já teve experiências de pessoas que vieram aqui e pediram, né, para fazer. E aí, pessoal, não tem nada contra, tá? Para ficar claro aqui. É que tem que entender que nem tudo funciona para tudo. Ah, as pessoas faziam dinâmicas de grito de guerra, de abraçar um ao outro, etc. E a gente não é que a gente desgoste, mas a gente não quer isso, a gente quer conteúdo aplicado para que resolva o nosso problema. Então, acho que o grande ponto é, se eu pago, eu já paguei, tá? Mota também, para ir em treinamentos puramente comportamentais, onde a gente entra em imersão, se emociona, anda em brasa, cara, tudo que você possa imaginar. Mas eu estou preparado para aquilo.
Inclusive, eu paguei para ir naquilo, para viver aquela experiência. Quando a pessoa vai a um treinamento de vendas que ela quer obter um conteúdo, ela não está nem preparada para esse vivencial. E detalhe, dependendo da. Eu lembro, Mota, você vai lembrar disso. Lembra um evento que nós fizemos? Não vou dar muito detalhe, porque o objetivo aqui não é expor ninguém. E um palestrante botou as pessoas no palco para fazer uma espécie de uma cadeira humana, esgotada, onde um tinha que apoiar no outro e aí depois tirava as cadeiras. Cara, caiu todo mundo no chão. Lembra disso? Que loucura, uma pessoa se machucou. A Deu pessoa não certo. tinha preparo nenhum, né? E detalhe, ele nem revelou qual era a dinâmica. Ele foi chamando, quem quer vir ao palco, não sei o quê, para se desafiar. Aí tinha um outro, o Malta vai lembrar também, que ele foi, aí entrou numa narrativa no final, aí tinha que dar um grito, levantar o braço. Cara, você começa a entrar numas dinâmicas. Não, eu entrei na onda, eu era o mestre de Mestre de cerimônia. cerimônia, eu gritei e tal. Mas, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram desconcertadas ou ficaram incomodadas com aquilo, porque não estavam preparadas, sabe? Então, tudo isso que você falou, Isla, tem a ver com tudo que a gente prega aqui como metodologia. A gente grava um vídeo antes, a gente diz o que que vai acontecer, a gente fala quais são as dinâmicas, a gente apresenta o conteúdo para que a pessoa que contratou fique muito segura, e é por isso que sai um NPS tão alto. E a motivação? A motivação vem justamente daí, né? A motivação vem do fato das pessoas saberem que com aquilo elas vão ter algum resultado. Depois olha no nosso grupo de WhatsApp aí que tem uma notícia aí especial sobre como que a gente vai fazer. Vai lá, segue aí. A gente falou sobre a frequência de treinamento. Idealmente é uma vez por semana, com roleplay, com análise de ligação, a gente precisa disso. Não, uma vez por semana não, semanal. Não, uma vez por semana. Não, semanal, com atividades que são diárias, que ele pode separar, com roleplay, com análise de pipeline, treinamento, mais uma vez, para desmistificar, treinamento não é a pessoa na frente de um instrutor o tempo inteiro. Ele pode ir lá, igual o Oscar fazia, pegava a bola de basquete sozinho depois do treino e ficava fazendo arremesso. Pode fazer igual o Zico, que pegava a bola e ficava treinando falta sozinho. Não precisa ter o treinador o tempo inteiro em sala de aula. Para ser Você treinador. deve... Então, a lógica para nós é o seguinte: aí a gente vai medir a eficácia desse treinamento. Beleza, aconteceu o treinamento e o que é que eu vou medir? O pessoal saiu feliz, saiu empolgado, motivado. Esse é o primeiro. Reação. Depois, a gente vai medir o que aprendeu, se ele realmente aprendeu. Onde que a gente mede? No dia a dia, ali no roleplay, na daily. A gente vai medir se essa pessoa realmente absorveu aquele conhecimento, certo? Isso, aprendizado, é o segundo nível. Depois vai para a parte 3, que é o comportamento. Onde que a gente vai ver que isso realmente funcionou? A gente vai fazer a análise da reunião, vai fazer a análise da ligação, vai olhar o CRM para ver se o CRM está melhor preenchido depois desse aprendizado que foi testado. E por último, que aí é a grande ilusão das empresas, é o resultado. Por quê? Porque se o cara dá o treinamento hoje e mede resultado amanhã, vai dar certo? Talvez, mas depende do que ele está sendo treinado. Mas existem indicadores que são imediatos, existem indicadores que são de médio e longo prazo. Então, reduzir um ciclo de venda é um indicador de médio prazo. Você não vai cair de 3 meses para um mês de hoje para amanhã, porque o processo é longo. Mas existem indicadores imediatos, né? Ou seja, eu quero corrigir a taxa de conexão, é diário. Eu consigo dar um treinamento de conexão e medir o resultado já de um dia para o outro. Então, vai depender do que você está querendo melhorar nesse seu treinamento. Então, a gente precisa fazer medir, saber até mesmo a medição anterior, né? Aí o cara fala assim, eu vou medir se seu treinamento deu certo, mas ele não sabe nem os números dele do passado. Vai dar certo? Essa foi a frase da live. Então o cara vai se perder. Não sei nem o que eu fazia antes de certo ou de errado, eu vou melhorar agora. Não vai ter como. Não vai. Então, primeira coisa, faz um mapeamento aí da tua operação, vê teus números, perguntas básicas, com quantas pessoas tem no teu pipeline, quantas pessoas você falou na semana, quantas pessoas você conseguiu conectar. Você tem esse número, aí a gente vai testar o treinamento. Para saber se deu certo ou não deu certo. Se o cara não sabe nem esses números anteriores, não vai saber para frente, não tem jeito. Isso aí. Vamos lá, Faustão, libera as perguntas. Vamos lá, gostei do Faustão. A gente já falou sobre treinar sem medir, só cobrar o resultado. A gente vai agora para o bloco 3. O que diferencia esses times de alta performance? O que a gente consegue diferenciar esses times?
Mala, você que já viu bastante coisa, você que caminhou por muito tempo, qual é o grande diferencial quando a gente fala sobre frequência de treinamento e medição de resultado nos times de alta performance? Qual é a grande diferença? Boa. Cara, primeiro você percebe um padrão. O treinamento te dá esse grande legado que é o padrão. Então, imagina você ter um padrão de atividades que se repetem porque foram medidas e deram resultado, que alcançam um patamar das pessoas que são atendidas perceberem aquilo como algo muito bom. Então, as empresas que fazem treinamento, que é a pergunta, que tem uma excelência fazendo isso, alcançam um padrão. E aí, o que que o padrão te dá? Cara, coisas fantásticas, do tipo previsibilidade, né? Se eu sei que se todo mundo do meu time vai passar por uma situação e todo mundo sabe como passar por ela, eu tenho agora a previsibilidade de que não terei problema quando essa determinada situação acontecer. E aí faça uma analogia com os grandes centros de treinamento de exército, marinha, aeronáutica. Então, se ele sabe passar por todas aquelas situações no seco, no molhado, no ar, no céu, embaixo da terra. Pode ser que ele nunca entre numa guerra, mas eu sei que se entrar, ele vai saber como atirar no céu, na terra, no chão. Então a previsibilidade dá segurança, Boa. a previsibilidade dá mais resultado para ele, para o time e entrosamento. Esse é o E, principal ponto. e Então, quem além não de. assistiu a nossa live passada, a gente falou exatamente sobre isso, sobre estar preparado para não precisar improvisar. Então, o Boa, exército está preparado para que, se acontecer, ele sabe como agir, por mais que ele não precise nesse momento daquilo. Então, pode assistir perfeito. a nossa outra live, que a gente está falando exatamente sobre isso. O exército é um Boa. caso porque o exército treina para não precisar, né? Vamos pensar assim, os É isso bombeiros aí. para isso, eles treinam para estarem preparados, eles não É treinam isso aí. para ficar fazendo aquilo. E a gente acha que o vendedor tem que treinar o tempo todo porque ele tá, não, ele tem que vender porque se ele treinar ele não consegue. Eu volto nesse tema que eu vejo que as pessoas questionam, mas eu vou parar meu time num treinamento. A gente ouve esses questionamentos do time comercial. O cara tá reclamando que vai parar o time uma vez. E aí a gente já sabe que isso não faz sentido. Perfeito. Ô É, Mala, já ouviu falar no vendedor TQQ? não. Ele só trabalha terça, quarta e quinta. Essa é Ah, boa, tem que. são representantes, muitos representantes comerciais. TQQ, terça, quarta e quinta. Na segunda ele fica de ressaca do domingo e na sexta ele está preparando para beber, para beber no domingo. Mas brincadeiras à parte, toda equipe comercial ela tem um momento de treinamento, ou deveria ter. Né? Ninguém está full time vendendo. Mais uma vez, se é para o vendedor deixar de fazer algo, que ele deixe de fazer a parte administrativa. Mas nunca venda e nunca treinamento para vender, porque é isso que faz ele estar em alta performance. Que Só legal. jogar em campo não faz o jogador ficar melhor. É isso aí. E aí, só fechando o ponto de como que eu faço esse resultado acontecer para as empresas, o principal elo de ligação é, da pergunta anterior, medir, refazer o padrão, porque o padrão se refaz. Eu gosto, eu sempre falo esse exemplo, do McDonald's. Como que eles conseguem reconstruir padrões o tempo todo? Então as lanchonetes mudam, o balcão muda, o uniforme muda, mas eles vão continuando a manter o padrão. Por quê? Porque mesmo durante todo o processo de mudança, eu vou reajustando, vou padronizando, vou manualizando, vou treinando. Então eles nunca param no processo de treinamento. Então, respondendo a pergunta aí de maneira bem pontual, primeiro é saber qual é o melhor padrão. A Uhum. gente vê isso muito em loja de varejo. Então, testa, testa, testa. Ah, não, esse aqui encaixou, esse é o melhor padrão. Então, vamos lá, replica para todo mundo. Tá funcionando? Tá, porque eu estou medindo. Não, mudou. Refaz o padrão, repassa para a história da trincheira, né? Então, pega, pá, abre a trincheira. Ah, mas eu vou abrir. Não, não, abre a trincheira. Lá no final a gente vai saber se ela é grande, se ela é pequena, se deu certo. Se não deu. Beleza, voltamos. E aí, vamos fechar? Não, vamos abrir uma para lateral. Ah, Malavota, muda o tempo todo. Não, criatura, não é que muda o tempo todo. É porque o mundo está girando. As coisas vão mudar, né? Não tem como, Mota. Eu vou ficar parado aqui, não tem como. É orgânico o processo. Isso é importante a gente sempre estar falando. Agora a gente vai passar para perguntas que nos mandaram durante a semana e eu queria saber se vocês viram alguma pergunta aqui no chat. Eu só vi um elogio. O treinamento do Mala mudou a minha vida. Vamos Ah, ver. um monte de gente que passou top aí, passou feito. Ah, passou feitosa aí, passou diretoria. Aí, tá todo mundo aqui também, ó, da nossa época aqui, ó. Da Eu nossa época eu brinco.
que Teve é o período da galera que acompanha a gente. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Olha quem tá aí, Mota, também, ó. O Anderson. Uma galera brabíssima. O meu aí. não tá mostrando, não. Ah, que pena. Trabalho. André entrou aqui, ó. Grande André. É Então bom vamos que também fazer a galera entra e sai, vai embora. semana sobre essa temática, que a pergunta é: treinar uma vez por mês já faz diferença? Ou precisa treinar toda semana mesmo? Eu acho que Treinar uma... é o exemplo do Mota, né? Você sucinto aqui. Ah, a gente foi a Nova York, né? Em maio, eu fiz um intensivão de aula de inglês. Obviamente melhorou meu inglês, não estou no nível que eu gostaria. Parei. Cara, volta pior. Lembra sempre disso. Sempre que você para de treinar, você nunca volta para o estado que você estava. Você volta pior do que você estava. Isso serve para academia, para língua e para venda é igualzinho. Se eu parar, eu lembro que eu fazia jiu-jitsu e aí me lesionei. Quando eu voltei, além de eu estar pior, quem estava comigo estava muito melhor. Mas muito melhor. Então eu tomei carro de todo mundo que era pior do que eu. Então, em venda é igualzinho. Você foi lá, treinou spin selling. Ah, beleza, eu sei o spin selling. Neil Hackett, década de 80, criou um negócio que eu vou me vangloriar com o negócio. Não que é ruim, é bom demais, mas tem que aprender outro. Aí você vai aprender outro, aí você vai empilhar outro conteúdo. Aí você vai começar a entender por que que Batna combina com Zopa, que combina com Spin, que combina com Sanders, que combina com o nosso método, que é o 10 ações de venda. Então, tudo meio que se combina porque você está empilhando conteúdo. E se eu parar, e eu me considero um grande treinador, certamente alguém vai vir e vai ser melhor treinador do que eu, porque eu fico imaginando futebol, né? A gente viu isso na Copa do Mundo. O Luiz Henrique, o técnico do PSG, tinha acabado de ganhar a Champions, foi lá e tomou um massacre do Chelsea. Por quê? Porque veio um técnico com uma técnica melhor do que a dele, e daqui a pouco vai vir outro melhor do que o do Chelsea, vai vir um melhor do que o. E esse empilhamento, essa busca constante, ela não pode ser cansável. Ela tem que ser a prova de cansaço. Ela tem que ser a prova de fadiga. Ah, eu tô cansado. Pô, eu também tô. Também tô. Tô aqui pós-operado. Entendeu? É isso aí. Por quê? Porque, meu amigo, é o tamanho do sonho da tua fome. Não dá para você brincar com isso. Não se brinca com o tempo. E é bom quando você tem essa discussão com 42. Com 23 eu brincava. Acredito que muitos aqui também. Ah, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Quando você piscar, 40. Mas aí é outra aula. Aí é aula. Aí tem uma pergunta aqui que a gente volta para o ponto da pressão. Até que ponto o líder deve usar dados para cobrar e quando isso vira pressão demais? Aí já deixa uma pergunta secundária. E Ah, boa. Muito mais? boa. A pressão vai estar em quem está. Caiu para ele lá? Caiu. E, ó, Tá até sem áudio. tá sem áudio ainda. Deixa ele sem áudio. Voltou, voltou? Voltou. Ah, Voltou. O número, ele provoca o responsável, o consciente, o comprometido. O número não comprova todo mundo. Tem um monte de gente que olha o número e fala, ah, é isso aí mesmo. E tem gente que se envergonha, se motiva, se coloca à disposição de fazer mais. O número em si ele não é o suficiente. O número ele tem que ser sempre à vista. E aí já emendo numa outra pergunta, Mota, até com a tua experiência, que já viu isso várias vezes também, para ajudar a responder. Ah, mas eu não vou colocar a gestão à vista porque pode constranger a pessoa. Cara, qual é a cultura da tua empresa? Se a tua cultura é a gente não falar de meritocracia, a gente não falar de resultado, vai constranger, obviamente, todo mundo. Agora, se a cultura é de resultado, a cultura é de promover o desenvolvimento, não tem como constranger, até porque a primeira pergunta que eu vou fazer como seu liderado é: e aí, eu estou melhorando ou estou piorando? Eu estou bom ou estou ruim? Imagina eu ter que ficar perguntando isso para o meu líder toda hora, porque eu não posso botar na tela, porque vai que alguém se constrange. Então, acho que começa por um assunto de cultura. Se a cultura não promove isso, e eu não estou dizendo que é fraca ou forte, é não promove. Eu tenho lojas que eu tenho vários exemplos de lojas que não têm meta individual, tem meta de grupo e funciona. Então, é da cultura da empresa. Agora, se você não medir, não vai saber. E assim se caem aviões, se batem carros. Por quê? Porque, cara, não respeita a velocidade, não entende o limite, não sabe para onde está indo, vão acontecer os acidentes. e tu, Mota, responde a parte do existe pressão demais?
Existe pressão demais? Existe pressão demais. Existe pressão demais por expor números? Não, né? Não existe. Pressão demais existe em qualquer coisa. Você pode pressionar demais qualquer coisa, né? Tanto que as pessoas podem espanar. Agora, trazendo isso para vendas, o que é pressão demais? Tu tem uma meta, né? Vamos lá para o padrão de mercado, né? A gente entra nas empresas, de um modo geral, 20% dos vendedores batem meta, 60% ficam ali no meio do caminho e 20% são ruins. Se eu pego os comportamentos dos 20% melhores e trago ele para todo o resto, para os outros 80%, isso é pressão? Não. Isso é pegar um padrão, um comportamento bom e cascatear para os demais. Padrão de atendimento, playbook, método, formato. É pressão fazer isso? É uma pressão demais? Não, porque esse é o formato que está funcionando e que está fazendo com que as pessoas estejam de alta performance. Eu estou pressionando demais o Neymar? Só recebe pressão quem se coloca na posição de pressão. Então só vai receber a pressão do Ronaldinho no final da Copa do Mundo porque ele chegou lá no final da Copa do Mundo. E ele é o Ronaldinho. Mas ele não aguentou, teve epilepsia, sei lá o que ele teve. Só chegou nesse nível porque era ele, porque eu não estaria lá. Então, a pressão ela é diretamente proporcional à sua capacidade. Se você está recebendo pressão, é porque você pode e deve entregar mais. Se você não está conseguindo, você está no lugar errado, né? Inclusive, pressão é um privilégio. Já dizia a placa na entrada Wimbledon. do US Open. Isso aí, né? Quase Wimbledon. Mais uma pergunta aqui com relação agora ao vendedor e uso de script. A pergunta do povo aqui, hein? Como equilibrar a autonomia do vendedor com o uso de scripts e processos? Que boa pergunta. Muito Pessoal, bom, cara. muito bom. Deixa eu só fazer uma correlação, que essa é muito boa, né? Vai. Você é o dono do restaurante. Aí você é um chefe de cozinha, que é o dono do restaurante. Aí você constrói um cardápio, porque você entendeu que aquilo é o melhor para os seus clientes. Aí você contrata um subchefe, você contrata um assistente de cozinha, você contrata até um outro chefe para te ajudar a tocar nos dias que você está tocando a outra parte. E aí essa turma pega o que é padrão e fala assim, não, agora eu quero fazer uma sobremesa nova, agora eu quero fazer não sei o que lá novo, agora eu quero... Aí o teu cliente que é fiel, que gosta da tua feijoada do jeito que você faz, tem alguma coisa estranha aqui. Meu amigo, existem locais que é para você usar criatividade. Existem até momentos que é para você usar criatividade. Mas num processo comercial, o nome já diz, é um processo. E o processo ele tem que ser seguido. Vai lá, Malavota, você adora esse tema. Eu adoro esse tema. Falamos na pergunta anterior sobre padrão, falamos na pergunta anterior sobre método, estamos falando de processo, e o script nada mais é alguma coisa, como o Mota acabou de dar o exemplo do restaurante, que foi testada, funcionado e o nosso cliente percebe. Só dando mais uma camada, é entender em que momento em que ele está sendo utilizado, porque muitas vezes o script ele tem uma brecha para você inovar, ele tem uma brecha para você poder acrescentar. Então As pessoas confundem o script com a palavra exata que vai ser dita, sendo que existem blocos de intenção, né? Exatamente. Então vou pegar um exemplo do prato. Boa, Mota. O cara serviu a feijoada naquele padrão, mas ele deixa a pimenta na mesa, ele deixa o azeite na mesa, ele deixa alguma coisa que ele possa complementar. A mesma coisa funciona dentro do processo de venda. Então eu tenho um básico. O script é o básico. Imagina que eu tenho o básico do básico do básico. Script. Eu não posso deixar de dar bom dia, eu não posso deixar de falar o nome do cliente, eu não posso deixar... Então tem lá. Aí o script vai te ajudando como um guia. Bom dia, pontinho, pontinho. Meu nome é pontinho, pontinho, para tu não esquecer, porque senão você vai começar a falar e vai esquecer teu nome, vai esquecer de falar da empresa, vai esquecer, aí você vai esquecendo. Mas por que a gente esquece? Porque a gente é humano. A gente vai esquecer. A gente fazendo a mesma coisa todo dia esquece muitas vezes alguma coisa em casa. Assim, imagina se eu não tiver um padrão. Imagina um piloto, já foi falado isso em live aqui, que todo dia voa. Mesmo assim, ele tem lá o script, o padrão dele, ele tem que dar check todo dia. Ele não pode levantar voo sem dar esse check. Então, o script ele não é para te obrigar, ele não é para fazer você fazer da mesma forma, igual a todo mundo, ele é para te guiar.
Então, assim, usa ele para você não ficar perdido no meio do caminho, porque pode ser que você se esqueça e aí faz com que você saia de um padrão que já foi testado e funciona. Quem reclama de script, o que eu mais vejo é quem reclama de script é o vendedor insubordinado. É o cara que não quer padrão, ele não quer processo, ele não quer nada. Então é o jogador que não quer ir para o treino. Aí ele fica falando que o treino não serve para nada. Quem está começando adora o script. Por quê? Vai me dizer exatamente o que eu preciso dizer, pô. Se eu nunca vendi pote de pipoca no cinema, eu quero que alguém me diga quais são as palavras, o método, a matriz de objeção. O que eu respondo quando o cliente reclama de preço? O que eu respondo quando o cliente vai falar com o sócio, tem que conversar com não sei. Todo mundo que quer aprender algo novo gostaria de ter um script. Não existe alguém que fala, não, deixa comigo. Eu vou experimentar tudo aqui e no final vai dar certo. Aí o cara que está um pouco mais à frente, ele quer ser solto. E aí ele não entende porque os resultados dele tá flutuando. Porque no final do dia ele não tem um padrão. Horas ele fala do preço antes de entregar valor, hora ele fala de valor antes de entregar o preço, hora ele dá desconto antes de quebrar a objeção, hora ele quebra a objeção antes de perguntar quem são os decisores, todos os decisores, e aí volta a reunião toda. Então ele não tem um padrão, faz com que a venda aconteça por acaso, porque naturalmente de 100 pessoas que você fale, 3 vai comprar de você sobre qualquer assunto, qualquer temática. Agora, isso é um acaso. Começa a trazer isso para um processo que você vai começar a ter resultados 3, 4, 5 vezes maiores. Né? E aí a gente entra num ponto que o Mala gosta, que é o feeling. É Feeling é ótimo. a intuição do Feeling é vendedor. ótimo. Intuição é ótimo para aqueles que sabem o que estão fazendo, né? Então, óbvio que é importante. Lembra do Feeling é nosso muito. vendedor, a intuição, nosso vendedor? Muito E bom. ele fala isso até hoje, né? Ele, putz, a maldita hora que eu fui pela minha intuição. Como todo elemento físico, humano, ele serve como um sensor, né? Então, cara, eu tô lá na reunião, tô percebendo que a pessoa, meu feeling tá dizendo que a pessoa não tá prestando atenção, não tá querendo, tá? Beleza, eu vou usar isso. Mas eu vou usar isso 1%, eu vou usar isso 2%, eu vou usar isso muito pouco. Eu não posso usar 90% da minha intuição, 80%. Por quê? Porque é arriscado. É a tua vida que está em jogo, é o teu resultado. Você não vai ter resultado. Aí você vai falar, mas o meu feeling o meu feeling me colocou nessa situação. Não, pô, você se colocou nessa situação. Faz sentido nenhum, irmão. Faz sentido Não faz nenhum. sentido nenhum em vendas tu usar a tua intuição. Faz sentido nenhum. Porra, Né? se você estivesse jogando cartas, vai usar a tua intuição. Mas em Boa, vendas, vai usar processo. Pelo claro. amor de Deus. Ajuda a vida, né, cara? Vamos ajudar a gente, pelo amor de Deus, a gente precisa. A pessoa Vamos não. para a última pergunta que a gente vai entrar em reunião. Vai lá. Não, recados finais de vocês para a gente poder falar para as pessoas o Boa, que devem fazer a partir de agora. boa. Vai lá, Mota, que você é melhor de recado, eu pego normalmente carona nos seus. 30 Pô, segundos. Recado mas final. me pegou aleatório. Recados aleatórios no final. No final, o Faz que você tem para dizer em resumo dessa live? Vai lá. Boa. resumo da live. Você precisa ter frequência, você precisa ter método e você precisa ter vivência. Você pode ter frequência de estudar inglês, você pode ter método de estudar inglês, mas se você não tiver a vivência lá nos Estados Unidos, você também retarda o seu aprendizado. Então, é importante você ter frequência, método e vivência para qualquer tópico para você aprender. Importantíssimo isso. E deixa o outro aprendizado para o seu Gustavo Malavota. Muito bom, senhor Mota. O que nós vimos na live hoje? Não dá para confiar no meu conhecimento tácito, no meu conhecimento empírico, nem muito menos no meu conhecimento ou intuição, né? Eu vou por essa linha. Tenha método, processo e principalmente o movimento. Não adianta nada você ter método, processo e não fazer o movimento. Ontem eu estava, para exemplificar aqui, né, no pós-cirúrgico, para quem chegou agora tá vendo com esse band-aidão aqui, fiz uma cirurgia ontem, e aí estava escrevendo lá meus insights que normalmente vêm nessas horas. E o principal deles foi: eu não consigo ter um time de alta performance se eu não tiver todas as ferramentas, métodos, processos e análises para conseguir guiar esse grupo para uma alta performance.
Então a gente tem que dotar-se de todos esses conjuntos para conseguir chegar até lá. Porque senão, pessoal, a gente vai começar, já estamos, né, num processo de iaditização. Tá certo o termo, né? Então, a gente já está nos processos das IAs. Dois, eu preciso de pessoas cada vez mais sentadas na cadeira de prompt para poder fazer com que esse processo acelere. Mas para eu poder fazer ele acelerar, eu tenho que saber o que que ele tem que fazer, cara. Tá todo mundo falando de IA, 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 tá, mas o que você vai fazer com a IA? Você vai acelerar para onde? Você vai trazer o quê? Você vai guiar o quê? Então entenda, processualize, crie métodos, aperfeiçoa, treina. Aí volta. Observa, corrige, processualiza, cria método e treina. É o tempo todo. Se você que está me assistindo é autônomo, você vai ter que fazer isso. Se você é gestor, você vai ter que fazer isso. Se você é dono, você tem que fazer isso. Não tem como. Não vai sobreviver quem não tiver isso muito claro, bem definido, para montar o seu time de alta performance. Excelente, excelente. Se você quiser continuar aprendendo conosco, essa live ficará salva aqui no perfil tanto do Mala quanto no perfil do Mota, no perfil da Mola Educação. A live da semana passada está no YouTube do Mota, então gustavomota.com. Você vai lá no YouTube, assiste a live da semana passada. Já curte aqui, ó. Já curte ele aqui, tá aqui em cima. Envia para alguém, para o pessoal receber essa live aqui também. E algo muito importante, também tem os bastidores da Mola Educação, um ponto de vista, um POV nosso, que sai toda segunda, meio-dia, então eu te convido também a assistir. E a parte mais importante que é, participe da nossa pesquisa, Panorama de Maturidade Comercial, link na bio dos 3 perfis, você pode ir lá e participar da nossa pesquisa. Nós queremos mapear o mercado para entender o nível de maturidade do nosso mercado e como que todo mundo pode ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, vender mais todos os dias. E o segundo passo é, quer a nossa ajuda para implementar tudo isso que a gente falou, não fazer isso sozinho, quer a nossa ajuda, link na bio também. Chame a nossa empresa para fazer o seu treinamento, para fazer a sua área de enablement, de capacitação do seu time de vendas. Beleza? Então curte essa live, encaminha para alguém. E é isso, pessoal. O que vocês têm mais para dizer? Gostei Valeu! muito de você como host, hein? Tá aí a ideia. Então fica aí, Isla, o host fazendo pergunta. Então, tá Valeu, gente! Valeu. Vambora, pra cima. Ah, ah.